OVNI encontra Felipe Morosini. Bem-vindo ao OVNI Encontra, o podcast da alma. Você pode ouvir este e todos os outros episódios no SoundCloud, no YouTube, no iTunes ou fazer o download para o seu computador ou smartphone. E hoje o André Carvalhal vai trocar uma ideia com Felipe Morosini. Advogado formado pelo Mackenzie, Morosini trocou a advocacia pela arte. Como fotógrafo, já colaborou para grandes publicações como Elle, Playboy, Serafina, Trip, É o País e Folha de São Paulo. Como designer, criou produtos para diversas marcas e desenvolveu projetos no Fashion Week, no Fashion Rio e no Lollapalooza. Nos últimos anos, suas intervenções artísticas ganharam grande destaque, especialmente as que ele fez no Minhocão, uma aberração urbanística construída no fim da década de 60 que liga o centro de São Paulo ao bairro de Perdizes. Além de fazer da Via Expressa o suporte de sua arte, Morosini também tem tentado transformar o Minhocão num parque fechado. Ele também acabou de lançar um canal no YouTube, o FMTV, um programa que, segundo o próprio Morosini, não faz o menor sentido. Oi Fê, tudo bem? Tudo bem. Queria que você se apresentasse mais de um jeito diferente, tipo assim, falando o que tá por trás desse Felipe, né, que faz 1 milhão de coisas diferentes. Tipo, quem é o Felipe? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu hoje, com o tempo, percebo que tudo que você falou e tudo que eu já fiz e tudo que eu já realizei, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então, cenografia, fotografia, essas intervenções, essas frases, eu acabo acreditando que não existe essa profissão, mas seria um poeta, porque eu acho meio estranho a postura de um artista plástico, porque não é só o plástico, tem N questões no meio de todas essas questões. Então envolve social, a questão estética, a questão de comunidade. Então eu gosto de falar sobre todos esses assuntos. Legal. E a primeira coisa, eu acho, assim, que você fez profissionalmente foi advocacia, né? Você estudou, você chegou a exercer? Eu trabalhei 4 anos no escritório e foi ali que eu percebi que a lei e a justiça, pelo menos no nosso país, são coisas completamente diferentes. E aí eu não consegui mais. Entendi. Eu fui fazer porque eu era super idealista, achava que eu podia melhorar as coisas ou fazer um pouco de justiça, uma coisa meio adolescente e naif. E aí na prática e na realidade se mostrou completamente diferente. Entendi. E você acha que hoje, como poeta, você consegue alcançar um pouco esse objetivo? Eu acho que eu faço muito mais justiça hoje. Eu acho que eu consigo fazer muito mais transformação do meu meio através disso, das minhas imagens, das minhas palavras, das minhas brincadeiras, do que se eu tivesse num escritório sendo obrigado a usar terno e sendo obrigado a seguir livros de leis que privilegiam pessoas de acordo com a sua renda. Então acho que é mais poético tentar pensar assim, e para alguém que é sensível nos dias de hoje não se machucar tanto. Sim. Falando em sensibilidade, você é um cara super sensível, a gente vê pelo seu trabalho, e você mora em São Paulo, né, assim, numa selva de pedra, né, assim, num apartamento com vista panorâmica 360 graus para a cidade, para todos esses prédios e tal. Como é que é a sua relação, assim, com esse lado tão bruto, né, assim, tão materialista, né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, já uma jornalista no Rio de Janeiro me perguntou se eu moraria no Rio, e eu falei que não, porque o Rio é lindo. Me instiga, eu até fiz um talk sobre ugly,
E aí eu tive que procurar dentro do meu repertório aonde o feio entra. E aí tem isso, São Paulo não é uma cidade fácil de você achar beleza. E acho que ela tem milhares de lacunas que você pode preencher, seja com uma frase, com uma imagem, ou com uma ação, com uma intervenção. Então eu vejo meio como todo mundo que mora em São Paulo, é uma relação de amor e ódio. Sim, isso fica bem claro. E acho que isso move as pessoas num poder de transformar. E teve uma entrevista sua que eu li recentemente que você dizia que São Paulo não era para amador, né? Assim, acho que você estava falando um pouco dessa história da arte, né? Assim, por conta do tamanho da cidade, da escala das coisas. Primeiro porque acho que toda grande cidade não é para amador. Eu acho que a sensação de solidão quando você chega numa cidade dessa e não conhece ninguém, eu acho devastador e ao mesmo tempo encantador, porque você vai dentro de você buscar respostas e o meio também te dá respostas. Então eu acho interessante essa relação meio dramática com a cidade. Sim, sim. E aí, lá de cima do seu apartamento, você vê o Parque do Minhocão, né? O viaduto, né? E que você quer transformar em parque. Também em algumas entrevistas, eu estava até procurando aqui uma coisa que eu tinha lido outro dia, que parece que em algum momento você, quando se mudou para lá, você queria que o parque, que o viaduto desaparecesse, né? Queria primeiro destruir, depois imagina que eu mudei para aquele lugar há 17 anos e parecia que não tinha saída. E eu fui estudar todos os livros sobre urbanismo, sobre cidade, e em absolutamente todos já se sabia que um equipamento urbano como o Minhocão, né, na década que ele foi construído aqui em São Paulo, no mundo inteiro os elevados já estavam começando a ser demolidos porque deu tudo errado. Não melhorou o trânsito e estragou toda a região. Depois aconteceu alguma coisa no mundo que é muito recente, que é essa história da ocupação do espaço público. Pelo menos em países, né? Se você vai na Suécia, lá você já tem essa noção de espaço público porque foi criado um espaço para as pessoas conviverem e se encontrarem. No Brasil nunca se falou sobre isso, então é um assunto muito recente. E aí começaram a surgir exemplos no mundo do que poderia acontecer. Já existe um jardim elevado na França há muitos anos, e depois veio o High Line, que é um exemplo de um parque elevado, que no começo as pessoas ficaram muito encantadas com aquilo. E depois a gente foi vendo como se mostra uma cidade. Então tem assuntos super delicados sobre gentrificação, que se você for ver hoje, são 6 milhões de pessoas passando em 1,5 km de High Line. Isso mudou toda a região, mudou todos os edifícios, tudo. Comércio, mudou tudo. Eu acho que o Márcio Kogan tem uma frase ótima sobre isso, que o parque ideal talvez fosse apenas fechar para carros. Porque é mais ou menos isso. O Parque Minhocão, ele nasce da vontade de ter paz e silêncio e respeito numa região onde não existe. Então, eu fico meio temeroso porque as pessoas já estão fazendo uso dele. Então, são hoje 20 mil pessoas todo domingo praticando esportes, lazer, do jeito que cada um lhe convém. Não foi construído nada para falar aqui ficam as crianças, aqui ficarão os cachorros. Então é tão democrático você entender a cidade, como ela cresce dessa maneira, e acho que ela se define. Eu acho que é um exemplo quase que único, pelo menos nos estudos que eu fiz. Em São Paulo, com certeza. Sim. É uma ocupação espontânea do espaço público, porque ninguém
fez nada ali. Sim, sim. Eu gosto de pensar que foi ressignificado o espaço, mas não foi requalificado. Sim. E talvez isso seja um mérito. Sim. Porque se você requalificar com chafariz, eu acho que vai perder essa característica bem clara do que é esse ímpeto de ser paulistano e ser paulista e não ser de São Paulo e ocupar a cidade como se fosse o seu lar. Sim. E eu acho bonito nos últimos 5 anos. Isso está acontecendo muito. E aí, por exemplo, no Rio, o espaço público ele é garantido pela natureza. Sim. As pessoas têm certeza que elas encontram ali um lugar para o seu escape. E aqui ou você encontra um muro e faz um grafite lindo, por isso que tem tanto grafite lindo em São Paulo, ou você acha essas brechas que são desde fotógrafos e artistas que colocam pequenas fotos em pequenos buracos, em pequenas imperfeições na rua, até tudo o que acontece na cidade grande e que te tira um pouco dessa normalidade artística. Sim. E criativa. Legal. E o que eu acho muito incrível lá do Minhocão é que, na onda do que você está falando, é que eu percebi que as pessoas elas foram se organizando para gerar um tipo de conteúdo ali, né? Então, evento, tipo festa de aniversário, o domingo para levar as plantas para passear, então, né? É exatamente o que você falou, não é a infra, né, que conta, é o movimento, né? São as pessoas e o que elas estão com vontade de fazer ali. E isso eu percebo muito, eu acho muito incrível. E é lindo porque as pessoas fazem, é isso mesmo que você falou, elas fazem o que elas querem. É muito emocionante para mim e para as pessoas que moram ali, ver várias pessoas aos domingos chegando com toalha de piquenique. No meio do viaduto. E aí quando você coloca aquela toalha em cima do asfalto, fica parecendo que não é asfalto. Sim. Então acho meio essa ressignificação, né? De você, até então, ter uma via que você só passava de carro e pensava: quem mora nesses prédios, na beirada dessa estrada? E agora pode ter um legado emocional de você ter levado a sua namorada ou seu namorado para caminhar e dar o primeiro beijo em cima do Minhocão. Então, acho que muda a energia do lugar. E a energia do lugar já mudou. Sim. Quando você vê hoje, num domingo, é muito lindo. É muito, muito. E acaba que muitas dessas coisas viram material para o seu trabalho, né? Você observa muito ali de cima e registra. E a primeira vez que eu fui no seu apartamento me impressionou muito isso, assim, essa sensação dessa visão 360 graus, né? Como se cada janela fosse uma tela, né? E você você bebe muito daquilo dali, né? Assim, como é que é isso pra você? Eu me alimento dessa cidade. Eu respiro. Eu tô impregnado de fuligem, de buzina. Inevitavelmente o meu trabalho, tanto de fotografia quanto os meus vídeos, até intelectualmente os livros que eu acabei lendo, os fotógrafos que eu acabei conhecendo, a quantidade de pessoas que foi na minha casa para saber o que é isso, porque é muito especial você também ter um lugar como quase um farol, que eu gosto de ter essa imagem do farol, que emite uma luz para você saber onde você está. E aí quando você chega no farol, a luz vem de fora. Sabe, uma metáfora de você entender que é quase autoexplicativo se você prestar atenção. Por isso que São Paulo não é fácil. Você tem que prestar atenção. Você tem que... E eu gosto de pensar também que a gente tem que ter olhos, que eu gosto de falar muito, que a gente tem que ter olhos de gringo. É sair todo dia de manhã e olhar para a mesma rua que você caminha
e prestar atenção em outra coisa, seja arquitetura, seja uma árvore, uma planta, uma nuvem ou um outro, enxergar o outro. Aquela região ali da Santa Cecília, ali tem alguma coisa que deu certo. O material humano é incrível, as pessoas estão no centro da cidade, mas elas estão numa cidade do interior, as pessoas se cumprimentam. E eu acredito que cada vez mais esse parque, ele contribui para isso. É onde as pessoas... Você vê todo mundo trabalhando durante a semana. No final de semana eu vejo o chapeiro, a menina sabe? As pessoas do bairro usufruindo e se encontrando. A possibilidade do encontro, de você cruzar o olho, sorrir. Se quiser parar, para. É quase uma poesia. Por isso que eu acho que é muito especial viver ali, por mais difícil que seja. Eu lembro também, duas coisas me marcaram muito. Uma foi quando você me disse que o apartamento mais perto fica tipo a 35 centímetros, né, do viaduto, mais ou menos. E assim, quando você me falou isso, eu repensei muitas coisas na minha vida, né? Tipo assim, cara, como é que a gente pode reclamar, né, de alguma coisa e de onde a gente mora, do que a gente faz? Com uma pessoa que tem um carro passando, né? Carros, né? Passando 70 mil carros. 70 mil carros, Todo dia. Todo dia a 35 centímetros da janela dela. E depois também a gente na sua sala conversando e a mesa tremendo, o copo d'água tremendo com os carros passando, né? É muito impressionante isso. É muito louco. E é muito impressionante pra mim ver como isso tudo não tira a sua sensibilidade, né? Muito pelo contrário, né? Talvez. Aguçou a minha sensibilidade. Eu olhar todo dia de manhã o copo do lado da minha cama, a hora que abre o minhocão, ele começa a tremer. E aí fica parecendo que eu tô num barco. Parece que eu tô, sabe, é uma viagem sem tamanho, mas é o entendimento da paz, o entendimento do silêncio. Você começa a valorizar outras coisas e você começa também a lutar por outras coisas. Porque eu não consigo imaginar que isso seja uma situação correta e saudável para qualquer ser humano. Parece uma piada, mas quando fecha o minhocão, as pessoas estão com o volume 80 na televisão e elas vão para o volume 12. Acontece alguma coisa. Esse momento eu chamo da hora mágica. 9h25 da noite, estão passando os carros. Às 9h35 já tem pelo menos umas 200 pessoas caminhando e correndo, praticando esporte. Durante a semana é muito isso. É muito uma hora mágica de você fechar o olho e quando você abre, tá em silêncio. Eu sei que é 9h30 da noite porque o bairro faz... É muito claro que esse parque tem que nascer da vontade de um bairro ter paz. Sim. E as pessoas terem paz, né? Acho que Sim. É isso, né? Sim. E como é que é a sua relação com o silêncio, amigo? Nossa, para mim é a coisa mais importante. Todos os lugares que eu viajo, todos os lugares que eu procuro, a primeira coisa, o primeiro item é o silêncio. Tudo que eu procuro é silêncio. Na minha casa eu passo 8 ou 10 horas por dia eu ouvindo apenas uns vídeos no YouTube que são de pássaros. São 10 horas ouvindo pássaros, porque para mim onde há pássaros há silêncio e é esse tipo de silêncio que me interessa. E talvez foi um jeito também que eu encontrei de continuar morando ali, porque eu aumento bem o volume e vivo o dia inteiro parecendo que eu tô numa floresta. Tem uns vídeos que são ótimos de 12 horas que eles gravam desde manhã até o pôr do sol no meio de uma floresta, então é muito lindo. Legal. Aí eu queria que você contasse um pouco de alguns trabalhos assim que você que foram representativos para você e o que tem por trás deles.
acho que um dos mais significativos é o Jardim Suspenso da Babilônia. Inegavelmente, ali eu entendi que eu saí de uma esfera individual para fazer parte de uma cidade e teve uma reverberação mundial. Foi um vídeo que foi visto no mundo inteiro, que ganhou prêmio. O que tem por trás era só um menino, não tinha o artista, não tinha o fotógrafo, era um menino que morava no apartamento da bisavó, que não entendia como que as pessoas todo dia abriam a janela e se deparavam com um minhocão, uma plataforma preta que você olhando de cima é escuro. Era essa vontade de, num domingo, os vizinhos abrirem a janela e ver um tapete de flores. E aquilo, para mim, foi muito forte, porque era uma coisa que eu já queria há uns 3 anos e, de repente, falei, gente, eu vou fazer esse fim de semana. E aconteceu isso. E aí eu entendi um pouco melhor o meu papel em São Paulo. Eu entendi um pouco mais de coletividade, porque eu não teria nunca feito sozinho. E aí, desde então, todos os meus trabalhos, quando envolve cidade, envolvem várias pessoas. Então, gosto de pensar que aí foi um começo para tudo isso. Legal. E aí você pintou, né, um monte de flores. Como é que foi? Esse foi o que você jogou as bolas de com... Não, aí depois disso, todo o aniversário de São Paulo, eu tenho alguma coisa guardada na cabeça, algum devaneio que eu me permito extrapolar. Esse aí é um outro que eu queria ver uma chuva de bolas coloridas. E aí eu estiquei uma tela no asfalto do Minhocão de vários metros e eu joguei 200 bolas de tinta colorida. E naquele momento eu gostei de pensar que se fosse qualquer outra pessoa iam falar, tem um louco jogando tinta pela janela. Porque assim, caiu num carro, assim, 200 bolas de tinta causam num domingo. Mas eu gostei de pensar isso, que a cidade é a minha tela, a cidade é o meu diálogo. Eu, desde que eu mudei para onde eu moro, eu penso e falo e faço coisas com a cidade. E eu adoro esse diálogo de você, às vezes, fazer uma coisa que não faz o menor sentido. Maravilhoso. Então, amigo, tem uma aí. História... tem um furo aqui de reportagem, uma história que eu tô muito animado para saber, que é o seu canal no YouTube. O que é isso? Explica pra gente. André, imagina que eu faço muita coisa e coisas em áreas distintas e sempre gostei de falar, de me comunicar. Eu sempre me interessei por imagens, vídeos, músicas. Imagina que eu vou ter um lugar onde as pessoas vão conhecer o que eu sou atrás das minhas fotos. Legal. Vai me conhecer mesmo, o tipo de humor que eu tenho, as minhas preocupações e questões sociais ou ambientais, ou sejam qualquer questões, até futilidades, até piada. E eu gosto de pensar que é um lugar onde você vai ficar 5 ou 6, 7 minutos e você vai sair um pouco ou mais leve, ou mais pensativo, ou mais amoroso. Porque é tão de verdade, assim, os meus amigos me convenceram a fazer isso, porque eu faço isso a minha vida inteira com as pessoas que frequentam a minha casa e a minha vida. Então acho justo eu compartilhar nesse novo tempo o que a gente é. Legal. É isso. E como é que vai ser? Vai ter uma frequência? Você vai gravar os programas? Eu tenho medo um pouco dessa questão de youtuber, porque eu faço muito mais e eu não gostaria de ser, mas entendo que para quem não me conhece pode ser que isso aconteça. Eu tenho 2 amigos me ajudando, então eles acham que tem que ser semanal e acho que será.
Legal. Então, acho que é isso. E você tem uma relação, né, com o público através das redes sociais, né? Assim, no Instagram, assim, muitos seguidores e a galera pira. É uma das coisas mais geniais que eu percebo. É aquela frase, eu sabia que você existia. Porque já vieram pessoas e já me mandaram mensagens, assim, do Brasil inteiro. Ou chorando, ou emocionadas, ou me agradecendo, ou tatuaram, ou tem grande na sala, ou tem na cama, ou bordou numa camisa na altura do coração. É tão legal perceber o alcance que a gente tem e às vezes tomar consciência de que uma frase pode mudar a vida do outro. E aí quando muda a vida do outro, muda a sua também. Total. A gente se conheceu pelo Instagram. Foi. Isso é muito importante. E é muito engraçado. Agora, você, apesar de todas essas coisas incríveis das redes sociais, hoje todo mundo se sente um pouco artista, um pouco fotógrafo, um pouco poeta, um pouco tudo, né? Todo mundo tem canal para falar, o YouTube e tal. Você acha isso legal? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso atrapalha? Eu acho legal, acho democrático, mas eu consigo ver também que num tempo com tanta coisa, só continua a autenticidade, as pessoas que fazem porque tem que fazer e não porque alguém falou para ela fazer. Os formatos estão todos disponíveis, as pessoas têm que achar o seu formato, e se isso for mesmo... Porque eu acho estranho quem nunca imaginou abrir um canal. Eu sempre quis ter um programa na rádio, eu queria ser radialista de manhã, num programa matinal, bem romântico. Bom dia, cara ouvinte, você que está acordando. Sabe, uma coisa bem... Sim. Então, para mim é natural. O Instagram também é uma consequência do meu trabalho. E acho que pode ser mais um dedo desses meus braços. E amigo, para terminar, assim, o que você pensa do futuro, assim, para onde você acha que a gente está indo, para onde você acha que a humanidade está caminhando? Eu acho que a humanidade está caminhando de volta para uma floresta cheia de macacos e araras azuis. E entre os meus amigos eu sou um dos mais otimistas e sempre tento falar isso, porque se você olhar a situação friamente, os fatos, a gente pede para ser abduzido. Mas a gente vai ficar aqui, então cabe a pessoas, talvez como nós, criarmos o nosso modus operandi de um novo tempo com mais consciência, mais amor, mais gentileza na rua, com o próximo, mais olho no olho. Acho que é isso. Lindo, obrigado.